Olá a todos, tudo bem com vocês? Bom, sou o Rian Araújo de Souza e venho aqui falar um pouco sobre espaços não formais, né? E essa minha apresentação tem como título O ensino formal além das quatro paredes da sala de aula, contribuições dos espaços não formais de ensino, aprendizagem e educação escolar. Essa apresentação está baseada no artigo Experiências educativas em espaços educativos não formais em um grupo de futuros professores de ciências e biologia. Artigo esse que foi produzido por mim e por meu colega de pesquisa, João Gabriel Silva Silva, e meu orientador, Reginaldo dos Santos. Esse artigo foi apresentado no primeiro COBSET, né, no primeiro Congresso Brasileiro Interdisciplinar de Ciência e Tecnologia, e graças a uma parceria da revista e o evento, tivemos a oportunidade de ter esse artigo publicado numa revista que foi a revista Relações Sociais. Essa minha apresentação está pautada em 5 tópicos, né, onde vocês podem ver a apresentação. Vamos falar um pouco sobre o que consideramos por espaços não formais. Vamos falar o que consideramos o que consideramos que sejam as contribuições que os espaços não formais trazem para o ensino formal. E vou falar sobre a minha pesquisa sobre espaços não formais que eu citei anteriormente. E as considerações finais da palestra. Bom, então eu sou o Rian Araújo, sou um graduando em licenciatura em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, campus Altamira. Tenho 20 anos e ingressei na faculdade em 2019. Eu também sou um estagiário do LAPEC Bio, Laboratório de Pesquisa em Educação em Ciências e Biologia. Laboratório esse que eu ingressei no segundo semestre de 2019, para ser mais exato. E eu entrei e fui ser voluntário de um projeto de iniciação científica. Projeto esse que estava meu colega de pesquisa, João Gabriel, que eu citei anteriormente. E graças a esse contato, e a partir desse projeto de iniciação científica, tive esse contato com espaços não formais. E graças a esse contato eu achei a temática muito interessante. A partir disso eu comecei a pesquisar, fazer minha primeira pesquisa sobre ainda em 2019. Bom, e também eu sou um bolsista, né, do PIBID, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. Bom, então, prosseguindo, vamos falar um pouco agora sobre o que são espaços não formais. Então, consideramos por espaços não formais todos aqueles espaços que eles podem promover aprendizagem e educação, mas que não são nem espaços escolares tradicionais, como, por exemplo, escolas e faculdades, espaços que foram criados para ser desenvolvido ensino intencional, sistematizado e institucionalizado, e nem espaços próprios de relações familiares específicas. Então, existem vários locais que consideramos por espaços não formais, como, por exemplo, zoológico, museu, planetário, horta, estação de tratamento de água e ou esgoto, aterro sanitário, bosque, pastagem, plantação agrícola, caverna, rio. Muitos dos exemplos de espaços que podemos considerar por espaços não formais. Então, consideramos que os espaços não formais eles podem ser usados para a promoção do ensino escolar, do ensino formal, de forma mais contextualizada e interdisciplinar. Contextualizada porque o professor vai usar de uma linguagem apropriada para que o aluno tenha uma aprendizagem significativa. E o que seria essa linguagem apropriada? Bom, entre outras coisas, tudo aquilo que a linguagem apropriada, melhor dizendo, entre outras coisas, tudo aquilo que ajude o aluno a compreender aquela ação educativa e que o aluno ele é protagonista de sua própria aprendizagem, mas também que ele compreenda o ponto de partida e o objetivo daquela aula. Entende? Que aquela linguagem
faça sentido para o aluno, para que ele, assim, tenha uma aprendizagem significativa. E interdisciplinar, 2 ou mais professores, repito, 2 ou mais professores atuando juntos a partir de um objetivo em comum. Ok? Então, prosseguindo, nós consideramos espaços não formais em três tipos de espaços. Espaços não formais totalmente naturais, exemplo, cavernas. Espaços não formais criados pelo homem, exemplos, museus, cinema, planetário. E espaços naturais, mas que sofreram interferência humana, como, por exemplo, uma trilha ecológica. Ok? Então, os espaços não formais vão desde aqueles espaços criados totalmente pela espécie humana, com finalidade de lazer, entretenimento, comércio, indústria, serviço, pesquisa, entre outros, até aqueles espaços totalmente naturais, como é o caso, por exemplo, das florestas, cavernas, praias. E é importante ressaltarmos essa parte de finalidades, porque no caso de um espaço totalmente natural, ele pode ser um espaço, consideramos ele um espaço não formal, porque eles podem contribuir com o ensino e aprendizagem, mas eles são espaços naturais que não detêm de uma interferência humana, né? Então, tecnicamente, eles não têm uma finalidade, ao contrário do espaço totalmente criado pela espécie humana, que aí detém, dependendo do espaço, de várias finalidades. Finalidade de lazer, entretenimento, de comércio, de indústria, de serviço, de pesquisa. Isso vai depender do objetivo daquela interferência naquele local. E aqui estamos falando do espaço totalmente criado pela espécie humana. Ok? Então, prosseguindo, vemos essas duas fotos, né, de 2 espaços. Primeira imagem, um espaço não formal totalmente criado pelo homem, e um espaço não formal totalmente natural, como já citamos anteriormente. E nessa primeira imagem, vemos a estação de tratamento de esgoto da Companhia de Saneamento Básico de São Paulo. Um espaço que detém de uma finalidade, certo? Uma finalidade de atender a sociedade, mas não só isso, mas também fazer o tratamento de esgoto das casas, da cidade, e a partir de tratado, atender a necessidade do ser humano de usar a água de forma mais sustentável. Ok? E na segunda imagem, a gente vê uma reserva biológica do Tinguá, né? Em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Que ele vai passar a ter uma finalidade quando o homem sentir a necessidade, por exemplo, de preservar esse espaço ou de fazer também pesquisas. Entende? Só que, por exemplo, se for um espaço que não tem nenhuma interferência humana, ele pode ser considerado um espaço não formal que não detém de nenhuma finalidade para o ser humano. E, então, estamos falando isso entendendo o que estamos considerando por finalidade nesta apresentação, ok? Bom, e também há aqueles espaços não formais que possuem aspectos naturais e aspectos oriundos da interferência humana, como é o caso, por exemplo, daqueles espaços naturais, que receberam algumas modificações para assim atender melhor as necessidades de exploração que a espécie humana tem, gera e necessita. Espaços não formais mistos, lembram? Como, por exemplo, essa trilha ecológica. Um espaço não formal, natural, mas que sofreu interferência humana. Mas que o centro, né, o que o que predomina nesse espaço é o natural, mas que sofreu interferência humana, como vocês podem ver
nessa trilha. Essa escadinha, por exemplo, é um espaço, é um local onde sofreu essa interferência humana, né? Que também detém de uma finalidade. E aí, por exemplo, podemos chegar à conclusão que esse espaço, por exemplo, detém a finalidade de visitação, né? Para atender melhor os visitantes. Por isso, ocorreu essa interferência humana. Então, esse espaço detém dessa finalidade. Ok? E o que eu já falei, né? Esses espaços, apesar de terem sido modificados pela ação humana, eles têm seus elementos naturais, os fatores que predominam em sua caracterização. O aspecto natural, né? Predominante nesse espaço. Que são aqueles espaços não formais modificados pelo homem, mas que só existem devido à presença de algo natural e específico em sua constituição. O caso, por exemplo, de uma reserva ecológica ou biológica aberta à visitação do público em geral, mas também, por exemplo, uma trilha ecológica. Então, prosseguindo, falamos um pouco sobre o que consideramos por espaços não formais e agora vamos falar sobre as contribuições dos espaços não formais para o ensino formal, onde vocês veem que a gente também separou em tópicos, né? Amplia o repertório de estratégias e instrumentos didáticos pedagógicos, possibilita a contextualização do ensino e aprendizagem, quebra a rotina dos ambientes escolares formais e possibilita a percepção da interação entre a vida escolar e a vida em geral do aluno. E agora vamos explicar um pouco sobre, né? Amplia o repertório de estratégias e instrumentos didáticos pedagógicos. Bom, o professor ele vai ter várias possibilidades de vários espaços para mediar a aula, certo? Ele vai poder mediar uma aula em um espaço formal, uma sala de aula, em um laboratório, mas também em um espaço não formal. E assim vai ocorrer a ampliação de repertório de estratégias dele, né? Ampliação de repertório de como ele vai levar essa aprendizagem para o aluno. E assim, como ele vai facilitar essa aprendizagem para o aluno. Entende? E possibilita a contextualização do ensino-aprendizagem. Como eu já tinha dito anteriormente, o professor ele vai usar da linguagem apropriada para que o aluno tenha essa aprendizagem significativa. E assim que ocorra uma aprendizagem contextualizada para o aluno. Ok? Quebra a rotina dos ambientes escolares formais. Bom, isso aí já está meio que subentendido, né? Quebra a rotina dos ambientes escolares formais. Né? Sair desse espaço escolar formal, né? Sair dessa rotina, né? Para ter para ter um diferencial, né? Nas suas aulas, por exemplo. Porque, como eu falei, eu tenho 20 anos. Eu ingressei na faculdade em 2019. E tenho essa memória da educação básica muito fresca, né? E eu nunca tive essa oportunidade de ter aula fora do espaço escolar. Né? Só para vocês terem uma ideia, né? De como seria importante e também muito interessante se eu tivesse alguma aula fora do espaço escolar, né? Que é quebrar essa rotina, porque vira uma rotina, né? Você todo dia indo para a sala de aula e tendo uma aula. Mas então, como é interessante e atrativo para o aluno também que tem essa quebra de rotina dos ambientes escolares formais para facilitar a aprendizagem do próprio. Né? E também, como é o diferencial. Né? Você ter uma aula fora do espaço escolar já vale uma diferença enorme, né? Um atrativo maior e torna-se mais interessante. E possibilita a percepção da interação entre a vida escolar e a vida em geral do aluno. Pessoal, deixa eu só voltar nesse último tópico, né, a quebra-rotina dos ambientes escolares formais, que eu esqueci de citar, que os PCNs, eles sugerem desde 1998 que ocorra essa aula fora do espaço escolar, né, para justamente fazer essa quebra de rotina para que ocorra uma aula mais atrativa, interessante, que seja esse diferencial, né, dentro da vida escolar do aluno.
E, juntando isso com o meu relato, percebe-se que hoje ainda é difícil que tenha essa quebra de rotina, né? Porque em 2019, 2018 eu fazia educação básica, né? Então, parece que foi ontem, por exemplo, que eu ainda estava na educação básica, e ainda como é difícil que tenha essa quebra de rotina, que tenha essa aula fora do espaço escolar, né? Para ajudar na aprendizagem do aluno e para tornar a aula mais atrativa e interessante. E aquele diferencial, que às vezes que pode ser assim muito necessário na aprendizagem. Bom, e possibilita a percepção da interação entre a vida escolar e a vida em geral do aluno. Primeiro, é importante que a gente perceba, né, como esses pontos estão próximos, né? Porque ele vai fazer essa quebra de rotina e ele vai ter, nessa quebra de rotina, ele vai ampliar o repertório de estratégias dele e vai possibilitar usar de uma linguagem apropriada para que assim ocorra uma aprendizagem contextualizada na vida do aluno. Primeiro é importante perceber isso. E também, essa percepção entre a vida escolar e a vida em geral do aluno Então, falando um pouco agora sobre esse último tópico, né, possibilita a percepção da interação entre a vida escolar e a vida em geral do aluno. O aluno, vamos dar um exemplo. O aluno ele vai em um domingo em uma visita com seus pais, em um zoológico, e ali ele vai perceber coisas em que ele foi levado a observar e discutir em uma aula na educação formal que ocorreu naquele espaço. Então, vocês percebem essa interação, né, entre a vida escolar e a vida em geral do aluno? E também, como é interessante, por exemplo, o aluno ele vai em um determinado momento no zoológico com seus pais e em outro momento com o seu professor e seus alunos, seu professor e seus colegas, perdão. E aí vai ocorrer, por exemplo, essa interação, essa interconexão contínua entre a educação formal, não formal e informal. Entende? Então percebe-se a interação entre a vida escolar e a vida em geral do aluno. Bom, então, prosseguindo, vemos aqui uma ilustração, né, uma ilustração dos processos de tratamento de água em uma imagem e outra imagem real de uma estação de tratamento de água de Maringá. Bom, uma coisa quando, por exemplo, o aluno ele vê essa ilustração, né, das estações dos processos de tratamento de água, e já é outra coisa quando o aluno ele olha essa estação de tratamento de água real, né, uma estação de tratamento de água de Maringá, por exemplo. Olha essa foto. Mas já é outra coisa, por exemplo, né, ainda melhor, quando o aluno tem a oportunidade de ir até lá, né, de ver ao vivo. E, claro que obviamente não é possível que o professor ele visite todos os locais, né, que têm relações com conteúdos escolares. Mas é importante destacar que sempre vai haver essa possibilidade de espaço não formal, independente aonde a escola está residindo. Entende? Em grandes centros urbanos, você tem a possibilidade de espaços não formais, como, por exemplo, zoológicos, museus, planetários, mas também em pequenas cidades, né? Como, por exemplo, rios, florestas, plantações agrícolas. Então, sempre vai haver essa possibilidade de espaços não formais, independente de onde a escola reside. Ok? E também, a ida do aluno a uma estação de tratamento de água possivelmente pode fazer com que ele perceba, por exemplo, que usar a água tratada para lavar o carro vai contribuir com o aumento de serviços de tratamento de água e esgoto e ocasionando um serviço ainda mais caro para todos, entende? Então isso seria a ação contextualizada, seria a ação educativa, contextualizada. E a linguagem significativa seria o uso da água, algo que todos nós fazemos.
Bom, então prosseguindo, vocês podem ver aí os alunos da Escola de Educação Infantil Osmar dos Santos Freitas em visita ao zoológico. E já ressalta o que a gente já falou aqui, né? Por exemplo, esses alunos, o professor está usando desse espaço não formal para ampliar seu repertório de estratégias para que ele possa levar a aprendizagem para o aluno, para facilitar a aprendizagem para o aluno, melhor dizendo. E também possibilitar a contextualização, né? O professor ele pode usar desse espaço para usar de uma linguagem apropriada para fazer com que o aluno tenha uma aprendizagem significativa, com que o aluno ele entenda que ele é o protagonista de sua própria aprendizagem, mas ele também entender que qual é o ponto de partida e o objetivo dessa aula. Esses são aspectos importantes dentro da contextualização, né, que consideramos dentro da contextualização, melhor dizendo. E a mesma coisa da quebra da rotina, né, que já está subentendido. Mas, por exemplo, essa aula, ela pode ser um diferencial enorme dentro da vida dos alunos, escolar dos alunos, melhor dizendo. Porque, como eu falei, a rotina deles, a ida sempre às aulas, em salas de aula, espaços formais, viram a rotina. E essa aula talvez seja um diferencial dentro da vida escolar, né? E algo interessante e atrativo, como os próprios PCNs sugerem, né, desde 1998. O professor aproveita esse espaço para facilitar ainda mais a aprendizagem do aluno. E possibilita a percepção, interação entre a vida escolar e a vida geral do aluno. Só ressaltando, né, esses pontos também que eu já estou fazendo aqui, o aluno, ele pode, como eu já tinha dito anteriormente, ele pode ter, nessa aula aí, ele pode observar e discutir elementos em que, quando ele voltar, por exemplo, nesse mesmo zoológico com os pais, ele pode perceber. Então, percebe-se essa interação, essa interconexão contínua entre a educação formal, informal e não formal. E a mesma coisa também nesse planetário no Rio, planetário do Rio, na Gávea. Percebe-se essa interação? E é importante pode ocorrer isso, né? essa interação, né? Entre a vida geral do aluno e a vida dentro da escola. E, prosseguindo, nós chegamos em outros pontos aqui das contribuições dos espaços não formais para o ensino informal, onde a gente, então, prosseguindo, daí podemos falar, pessoal, é importante, melhor dizendo, que claro, que o professor, a gente considera importante, claro, que o professor use espaços não formais para contribuir na aprendizagem e educação do aluno, mas também é importante que o professor tenha planejamento. E eu digo planejamento, o planejamento está atendendo, primeiro, abordando todos os elementos que aquele espaço pode ajudar a contribuir em um assunto que, por exemplo, o professor já falou dentro da sala de aula. Entendeu? Usar de todo aquele espaço, de todos aqueles elementos que podem proporcionar uma aprendizagem ainda mais significativa para o aluno. Mas também uma aprendizagem contextualizada. Vocês lembram que eu falei que é importante para o aluno ele entender o ponto de partida e o objetivo dessa aula? Ele tem que entender qual é o objetivo da saída da sala de aula. Eu saí da sala de aula por quê? Qual o objetivo dessa aula? Entende? Não tem problema algum, por exemplo, ser uma saída para um planetário, ser um passeio, mas que o professor deixe especificado isso. Deixe claro isso, entendeu? É um passeio.
Mas se não, deixe claro qual o objetivo e qual o ponto de partida dessa aula, para o aluno ter em mente justamente aquilo que eu já falei da contextualização, lembra? O aluno ter em mente que ele é o protagonista de sua própria aprendizagem e que essa linguagem apropriada é justamente para ocorrer aquela linguagem apropriada que eu falei, lembra? Que vai fazer o aluno compreender essa ação educativa, entendeu? Então é importante esse planejamento também na locomoção, também e nesses outros pontos também que eu acabei de citar, entendeu? Esse é importante esse planejamento. É essencial, na verdade, para uma saída bem feita, vamos dizer assim, ok? Então, pessoal, saídas como essas sem planejamentos, elas podem ser entendidas como passeio e cair no esquecimento do aluno, né? Pode acabar não sendo algo tão interessante para o aluno e ser mais um obstáculo para a escola do que um contributo, porque uma saída dessas sem planejamento pode se tornar um obstáculo muito grande para a escola, entendeu? E justamente para a aprendizagem dos alunos. Então, é importante que o professor também tenha um conhecimento prévio sobre esse espaço, justamente para que ocorra esse planejamento antecipado antes da aula, entende? Porque é justamente o processo de percepção da interação entre a vida escolar do aluno e a vida fora da escola. Justamente essa percepção que também pode ocorrer justamente aí. O aluno ele pode ter ido no planetário com o professor e seus colegas e ter observado e discutido algo que ele, quando voltar com os pais, ele vai prestar atenção naqueles elementos, entende? Então, vários desses pontos em que uma aula bem planejada, num espaço não formal, pode ajudar bastante, entende? Prosseguindo, temos aqui o apoio, né? Essas saídas precisam contar com o apoio da direção, dos pais e dos outros professores. Vocês lembram que, eu também falando no planejamento, eu falei que é importante que o planejamento envolva tudo, né? Desde a saída também. Então, essa saída necessita de apoio, claro. Apoio da direção, apoio dos pais, apoio dos professores, porque é necessário que seja uma saída adequada, né, para todos, para que não ocorra imprevistos dentro dessa saída dos alunos, para que ocorra justamente esse processo de aprendizagem e educação, mas um processo bem adequado e apropriado para todos os alunos. E interdisciplinaridade, né, que vale a pena fugir do paradigma de abordagem disciplinar. Pessoal, vocês lembram que eu falei sobre interdisciplinar anteriormente, que é 2 ou mais professores trabalhando juntos em prol de um objetivo em comum, certo? Então, nos pontos anteriores eu falei, é importante o planejamento, é importante o apoio de outros professores também, justamente para isso, porque um planejamento bem feito, que envolva 2 ou mais professores, por exemplo, e já tendo o apoio da direção e dos pais, pode fazer com que a aprendizagem seja ainda muito mais significativa para os alunos. Seja um percurso muito, como eu posso dizer, muito atrativo, muito mais interessante para os alunos, entende? Porque no planetário, o professor ele pode abordar um assunto em um determinado elemento. Já outro professor pode abordar outro assunto. Então, são esse percurso que 2 ou mais professores estão trabalhando juntos em prol de um objetivo em comum, é muito interessante para eles e para os alunos, né? Para que o processo de aprendizagem ocorra ainda mais, né, e ainda melhor. Ok? Bom, então, falamos um pouco das contribuições dos espaços não formais para o ensino formal e, prosseguindo, agora vamos falar
da minha pesquisa sobre espaços não formais, né? Da pesquisa que eu tinha citado no começo da palestra. Essa pesquisa ela foi desenvolvida em meados de 2019 com o seguinte objetivo: conhecer e analisar experiências educativas em espaços não formais que tiveram um grupo de licenciandos em ciências biológicas durante o período em que cursaram a educação básica. Aqui a minha metodologia de pesquisa, né? Pesquisa de abordagem qualitativa e de levantamento, o período de realização no segundo semestre de 2019, nossa técnica e instrumento de coleta de dados, entrevista com questionário com perguntas fechadas e de contingentes, nosso tratamento de dados, agrupamento de respostas com base nas semelhanças. Prosseguindo, nós chegamos no nosso roteiro de entrevista, né, onde vocês podem ver que separamos em duas partes, parte A e parte B. Na primeira parte, na parte A, parte de identificação, né, sexo, masculino, feminino ou outro, idade e qual ano do curso está fazendo. Na parte B, experiência educativa, né, já voltada para o nosso objetivo de pesquisa, né, onde tem 3 perguntas. Primeira pergunta: você já ouviu falar em espaços não formais de ensino e aprendizagem? Na segunda pergunta, se a pessoa sabia dizer o que são esses espaços não formais. E a terceira pergunta, né, se a pessoa teve alguma aula fora do espaço escolar durante o tempo em que estudou na educação básica. Daí, sim ou não. E se sim, diga qual o nome do local onde essa aula aconteceu e qual foi o objetivo dessa aula e quais assuntos lá foram trabalhados. Justamente aí o contingente, né? Prosseguindo, aqui um pouco mais da nossa metodologia, né? Onde essa pesquisa foi aplicada para 38 licenciandos de ciências biológicas, 52%, para ser mais exato, 20 licenciandos do sexo masculino, 48%, 18 licenciandas do sexo feminino. Né? A faixa etária, né? Perdão. E vocês podem ver que a faixa etária variada, né? Importante também porque adquirimos mais respostas variadas em determinado tempo em que eles cursaram a educação básica. Né? Importante dizer isso, porque 30 licenciados, em predominância, né, de 18 a 22 anos, 4 licenciados de 23 a 27 anos, 3 licenciados de 28 a 32 anos e 1 licenciando de 36 a 47 anos. E aqui nossos resultados. Na primeira pergunta, eles foram indagados se já haviam ouvido falar em espaços não formais de ensino, aprendizagem e educação, onde 83% dos licenciados falaram que sim, que já haviam ouvido falar sobre, e 17% dos licenciados falaram que nunca tinham ouvido falar sobre o que eram espaços não formais. Sobre o que são espaços não formais, melhor dizendo. Nossa segunda pergunta, eles foram indagados se sabiam dizer o que são esses espaços não formais. Né? Então, onde 73% dos discentes responderam que sabiam dizer o que são esses espaços não formais e 27% dos discentes responderam que não sabiam dizer o que são espaços não formais. Prosseguindo, chegamos na nossa terceira pergunta, que tem um contingente. Lembram? Então, na terceira pergunta, eles foram indagados, né, se tiveram alguma oportunidade de ter experimentado aula fora do espaço escolar tradicional, onde 42% responderam que sim e 58% responderam que não. Então, você já também assemelha com o meu relato que eu falei anteriormente, e vocês também, a gente também entende, né, esse processo que eu falei que tinha justamente, a gente conseguiria pegar o maior número de respostas variadas por causa da idade, né, em que eles cursaram essa educação básica. Então a gente entende justamente isso. E essa pergunta tinha um contingente, né?
Eles, ao dizer que já tiveram aula fora do espaço escolar, os 42%, ou seja, 16 discentes, citaram, os seguintes locais que visitaram quando estavam cursando a educação básica. E são esses os locais, né? Onde vocês podem ver que são locais da Orla do Caju Altamira, Pará, Eletronorte, uma usina hidroelétrica, Balneário Recanto Cardoso, um espaço de lazer, né, de entretenimento, aqui em Altamira, Pará também, o quartel da Polícia Militar, barracão comunitário, praça pública, o pátio da escola, aquário da escola, a cozinha da escola e a horta da escola. Onde vocês podem ver que também a gente separou em grupos, né? Onde da Orla do Caju Altamira até a praça pública tem 8 citações. Do pátio da escola até a cozinha tem 6 citações. E a horta da escola separamos em um grupo sozinho, que tem 2 citações. Ok? E vocês devem estar se perguntando por que separamos em grupos, certo? Bom, pessoal, é porque vocês, como eu já tinha citado anteriormente, espaços não formais, eles consideramos que eles precisam ser fora do espaço escolar, certo? O espaço escolar tradicional. Então, por exemplo, o pátio da escola, a quadra da escola, a cozinha da escola, consideramos eles como espaços formais. Então, tecnicamente, já percebemos essa falta de entendimento sobre a temática, né, de certa parte de alunos, certo? Que citaram esses locais, então. Então, tecnicamente, eles não tiveram aula fora do espaço escolar. Foi dentro da escola. O pátio da escola é o espaço formal, a quadra da escola é o espaço formal, a cozinha da escola é o espaço formal. E vocês também, a horta da escola, ela, por exemplo, ela pode ser um espaço formal se ela for. Essa horta da escola vai depender muito de sua finalidade, por exemplo, melhor dizendo, né? Porque, por exemplo, se a horta da escola for um espaço para gerar ingredientes para a merenda escolar, podemos considerar o espaço como um espaço formal. Se for um espaço que o professor fez, produziu junto com os alunos, com o intuito, por exemplo, de facilitar a aprendizagem, é uma estratégia do professor, né? Uma estratégia metodológica. Mas se, por exemplo, for uma horta comunitária, né, podemos considerar como um espaço não formal. Então, vocês entendem? Dependendo da finalidade da horta, eles podem mudar mudar de como consideramos esse espaço. Me enrolei um pouco, mas eles podem mudar de como consideramos esse espaço, certo? Ok, então podemos prosseguir. E, só voltando aqui rapidinho, perguntamos também os assuntos os assuntos que lá foram trabalhados, certo? Como vocês podem ver aqui no roteiro de entrevistas. Então, os assuntos que os alunos citaram, que o professor deu nessas saídas do espaço escolar, foram os seguintes. Na aula do Caju Altamira, Educação Ambiental. Na Eletronorte, Preservação dos Peixes. E no Balneário Recanto Cardoso, Geografia. Então, foi esses os assuntos que foram citados pelos alunos que lá foram trabalhados nesses espaços, né? E já percebemos logo de cara aquilo que eu disse anteriormente também, né? Do aluno, de uma saída mal planejada, servir mais como um obstáculo para a escola do que como um contributo. Então, essas saídas e justamente essas saídas sem planejamento se tornaram saídas esquecidas pelos alunos, né, que não foram relevantes na vida escolar dele. Então, a gente pode perceber isso aí, porque o aluno ele nem lembra qual assunto lá foi trabalhado. Qual assunto foi trabalhado no barracão comunitário,
qual assunto foi trabalhado no quartel da Polícia Militar, qual assunto foi trabalhado na praça pública, entende? Então, não tem problema algum se essas saídas foram passeios, mas se foi passeio, que o professor deixe claro, mas se é uma aula, que seja bem planejada, para justamente o aluno, porque como é difícil ter essa aula fora do espaço escolar, qualquer momento que eles estiverem fora da escola, pelo menos para aprender também, pode ser um diferencial na vida do aluno. Então ele saberia dizer, por exemplo, qual assunto lá foi trabalhado, porque o professor deixou claro o ponto de partida e o objetivo daquela aula. Entende? Aquela linguagem apropriada em que eu falei anteriormente. Ok? Então é isso, pessoal. Prosseguindo, aqui nós chegamos nos resultados da pesquisa. Né? Então, a partir das informações que a pesquisa levantou, conclui-se que as experiências desses discentes com espaços não formais são poucas. Então, entende-se que essa defasagem precisa ser sanada para que estes futuros professores, quando forem exercer a docência, possam ter a visão mais alargada sobre possibilidades e vantagens do uso dos espaços não formais em suas aulas. Justamente essa experiência que dos discentes com espaços não formais ficou claro aqui, né? Justamente por eles citarem locais em que consideramos por espaços formais, né? Eles acreditavam que eram espaços não formais. Então já percebe-se isso, né? Essa falta de experiência do que é espaço não formal, que, por exemplo, eu tive na minha educação básica. Se me perguntassem na educação básica se eu sabia o que era espaço não formal, eu não saberia dizer o que era. Justamente essa falta de entendimento, né? E muito provavelmente eu responderia algo que eu não consideramos hoje ser espaço não formal. Ok? Bom, então, frente ao exposto, acredito que podemos considerar os espaços não formais como importantes facilitadores do ensino-aprendizagem formal. E assim, acredito que essa temática pode ser considerada como importante linha de pesquisa para todos os interessados em educação formal e ou não formal, especialmente para os estudantes das licenciaturas. Então, pessoal, eu como um licenciando e futuro professor de Ciência e Biologia, é importante para mim que eu tenha esse entendimento sobre o que são espaços não formais e também saiba que eles são importantes facilitadores, né, do ensino-aprendizagem formal, né? Então, por isso é tão importante essa linha de pesquisa na minha formação e isso justamente por tudo que eu falei anteriormente, né, pode me ajudar muito futuramente. Bom, pessoal, então era isso o que eu tinha para dizer hoje e contribuir para esse evento, né? Preparei essa apresentação com muito gosto. Então, eu espero que mesmo eu tendo pouco tempo de experiência trabalhando com pesquisa, eu possa ter ajudado a contribuir com o evento. E também a maior contribuição foi e segue sendo para mim mesmo, né? De ter a oportunidade de participar do evento já no início da minha carreira como professor, e é uma felicidade enorme. Bom, e aqui as referências, né? Agradecimentos. Agradecer primeiramente à comissão do segundo COBCET pelo convite e oportunidade dessa palestra. De novo, a maior contribuição foi e segue sendo para mim mesmo, né? A oportunidade de participar desse evento é uma felicidade enorme. Agradecer ao grupo de estudo a qual eu faço parte, CNPq, UFPA, Formação em Prática Docente, Fundamentos e Aspectos Teóricos, Metodológicos e Epistemológicos. Agradecer ao LAPEC Bio, né? Em especial ao LAPEC Bio, Laboratório de Pesquisa em Educação e Ciências de Biologia, laboratório a qual eu faço parte, né? E faço as minhas pesquisas.
Grupo esse que é idealizado e coordenado pelo meu orientador, né, professor doutor Reginaldo dos Santos, né, e no qual eu fui muito bem acolhido e hoje estamos aí ainda pesquisando muito sobre a temática. E agradecer ao PIBID, né, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que também contribui muito com a minha formação, eu como futuro professor. Bom, é isso, né? Fiquem bem e até a próxima oportunidade. Obrigado.